Olá, bem-vindo aos Informados Talkcast. Esse é um projeto novo para vocês aí que querem conhecer um pouco mais sobre o direito, né? E hoje é a nossa abertura. Hoje é o grande dia. Sei que muitos perguntaram quando vai começar, quando vai ao ar, quando é que vai estrear. E o dia chegou, né? Que vocês fiquem conosco aqui, que seja um papo muito proveitoso. Eu, seu apresentador do coração de vocês, Jardel Dantas, só que eu não tô sozinho. Olha só quem tá comigo. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Ivan Dias, né? Estamos aqui compondo aqui esse Talkcast aí, que vai ser mais um sucesso aí, né? E para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não esqueça, deixa o seu joinha, deixa comentário. Aliás, deixa também, se quiser deixar uma sugestão para os próximos capítulos aí, né? A gente vai estar aberto aí para todos os tipos de pergunta e eu volto a palavra para o nosso nobre amigo. Pessoal, ele é o nosso marqueteiro também, tá? Não esqueça disso. Quem quiser fazer marketing é com ele. Cara desenrolado. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o professor Cleiton Peixer. Advogado, criminalista, experiência em júri e direito penal é com ele. Por isso que hoje a gente está aqui para conversar com vocês, enrolar o direito. O propósito nosso é esse, é falar de direito descomplicado para que você entenda. E hoje vai tratar o quê? Da política de drogas e encarceramento em massa. Tema atual, tá em pauta, é um tema curioso, tá discorrendo direitos humanos, que a gente fala tanto e conhece tão pouco. E hoje chegou o dia. Vamos conversar? Vamos dar bola para ele? Professor, se apresente aí para nós. Quem é Cleiton Peixer? Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Do horário que vocês estiverem assistindo aí. Primeiro, é uma grande satisfação, não só poder estar aqui com vocês, Jardel, Ivan, com a certeza do sucesso desse Talkcast, que é os Informados, né? Mas também agradecer, não só pelo convite, mas por fazer parte desse projeto, né? Que eu tenho certeza que terá muito sucesso. Meu nome é Cleiton Peixer. Sou mais conhecido aí como Peixer, né? O pessoal me chama muito por Peixer aí. Sou advogado, sou criminalista, sou professor, atuante, né? Então estou no dia a dia aí em delegacia, fórum, E o área do trabalho? Hã? O área do trabalho também? Não. não me complica. Logo de saída, alguns vão falar, olha, eu já te vi por lá, hein, mas é só passando na frente, entendeu? Então você trabalha com figuetes, com essas coisas não? Não, esse negócio de figuetes, trabalhei na folga, e etc. Eu deixo para os meus colegas aí, para os meus amigos, né? Eu prefiro atuar com emoção, né? Atuar com crime, falar de coisa importante, né? Que realmente aí abala o nosso cotidiano aí, né? Pois bem, é isso. Eu mais uma vez agradeço estar aqui com vocês e naquilo que eu puder cooperar com todos vocês aí, estarei sempre à disposição. Professor Cleiton, a pergunta que não quer calar e vamos iniciar perguntando. Como que foi essa sua trajetória? Fala um pouco para nós da sua infância, dessa trajetória, do senhor ter chegado até o mundo do direito. Bom, é assim, né? Primeiro, eu não tenho muita história, né? Porque eu sou novo, né? Eu sou um jovem ainda, né? Então a minha história é curta, né? Mas, enfim, eu venho de uma família humilde, uma família de trabalhadores, uma família que sempre conquistou as coisas com muito trabalho. Meu pai era comerciante, meu pai teve restaurante, pizzaria, e especialmente foi caminhoneiro, né? A família da parte do meu pai, né? Na sua maioria, são de caminhoneiros, né? E foi sempre assim, meu pai nunca teve muito trabalho formal, nunca trabalhou com CTPS registrada, sabe? Aquele negócio de, não pagou minhas horas extras, sabe? Meu pai sempre trabalhou por conta, né? E eu também, eu segui essa trajetória e também fui caminhoneiro, né? Eu tinha caminhão, e não eram esses caminhões novos agora, não, com ar-condicionado, direção hidráulica, o meu era difícil.
né? O meu caminhão era bruto. O famoso queixo duro, né? Queixo duro maçarico. Nossa! Né? Eu tive D60. Meu primeiro caminhão com meu pai foi um D60 72. Para virar aquele caminhão, eu sentava no banco, assim, encostava as costas na porta, empurrava com o pé e ele puxava com a mão, sabe? Porque não virava, cara. Era um terror. Para virar esquerda ou direita era 100 metros. É. Já vinha virando 100 metros de chegar à Freio, curva. esquece. Nunca teve. Era Deus que parava. Então a nossa vida foi assim, né? E eu também fui para essa área, tive caminhão, dirigi caminhão, até um momento que eu imaginei que eu não poderia, né, ser caminhoneiro pro resto da minha vida. Por quê? Porque a gente envelhece, né, cara? A gente perde força, a gente perde reflexo, né? Sim. E eu pensava, como que eu vou chegar lá nos meus 50, 60, 70 anos dirigindo caminhão, cara? Como que eu vou enlonar um caminhão? Como que eu vou amarrar um caminhão? Né? É um serviço braçal que pode ser que eu não tenha saúde para fazer, né? Então eu preciso de alternativa, eu preciso de alguma coisa que me dê um futuro um pouco mais tranquilo, né? E aí eu tive essa ilusão, falei, poxa, se eu for estudar e ser advogado, eu vou ter um futuro muito tranquilo, né? Então, mas o desejo pela justiça não foi desde criança? Não surgiu quando é criança, não. Aí eu pensei, vou trabalhar pouco e ganhar muito, né? Porque todos os advogados que eu conheço são muito ricos, né? Aí eu me enganei, né? Professor, da onde veio essa inspiração? Porque, pelo que o senhor está nos apresentando, é uma trajetória totalmente diferente de caminhoneiro para o ramo do direito. Pois é. O senhor usou alguma referência? Eu tinha comigo que eu queria primeiramente ser policial, né? Então eu falei, poxa, eu quero ser policial, né? Então eu vou começar a estudar, né, pegar as provas anteriores aí. Isso já fica a dica para vocês, tá, pessoal? Estudar para concurso público é verificar todas as provas anteriores e buscando dentro delas como que é o formato, qual a matéria discutida, entendeu? Para ir se preparando. E fica mais fácil dessa forma. Então, eu comecei a ver as provas da polícia e falei, poxa, eu vou prestar esse concurso, né? E comecei a estudar. Só que logo que eu comecei a estudar, mudou o edital, cara. E não era mais ensino médio. Aí exigia curso superior, né? Exigia curso superior. Falei, poxa, agora complicou um pouco, né? Eu não tenho faculdade. E também não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Era mais difícil. Mas falaram para mim, poxa, mas você pode fazer nutrição, cara, você pode fazer educação física, que você pode prestar o concurso para a polícia. Falei, mas aí é um desperdício tão grande, né? Vou fazer uma faculdade de nutrição, de educação física, não desmerecendo, mas a área que eu queria era outra, né? Para ser polícia. Falei, então, já que tem que fazer a faculdade, eu vou fazer a faculdade de Direito, né? E aí fui pesquisar, aquela que cabia no orçamento, né? Que não cabia no orçamento, mas que dava para fazer o esforço, né? Afinal de contas, no meu início da faculdade, eu ia para a faculdade de caminhão. Mas continuou trabalhando com caminhão ainda? Sim, continuei trabalhando com caminhão. Até o final da faculdade eu trabalhava com caminhão. Rapaz. Então o meu caminhão era grande, o meu caminhão não era esses caminhãozinhos pequenos, o meu caminhão era um truque, eram 11, 13 truques. E eu carregava papel para gráfica. Então, carregava bobinas de papel e carregava resmas de papel, né? E são materiais que você não pode molhar, papel não pode molhar. Então eu trabalhava o dia inteiro enlonando e amarrando caminhão, cara. Desenlonando, desamarrando caminhão. E chegava no final da tarde, eu ia pro armazém, tomava um banho lá no armazém e ia pra faculdade com caminhão. E aquele time do estudo, como é que você fazia? Você estudava dentro da cabine mesmo? Dentro da cabine do caminhão. Dentro da cabine do Naquela caminhão. boleia. na famosa boleia. Né? Então eu deixava o caminhão 3, 4 quarteirões antes da faculdade, porque não tinha lugar para parar, e ia a pé. Aí acabava a aula, eu vinha, pegava o caminhão, ia para casa, e no outro dia de manhã a mesma rotina de carregar, entregar. Professor, eu tenho duas perguntas. Pois não. Primeira,
Deu vontade de parar a faculdade? Muitas vezes. Por falta, assim, por condições? Muitas esse mês eu não vezes. tenho como pagar a faculdade. Eu, na verdade, não tive esse problema. Esse mês eu não tenho para pagar a faculdade, porque eu nunca pagava. O que eu fazia? Eu ficava devendo o semestre porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu ia lá fazer uma negociação para fazer a rematrícula e ficava pagando um acordo e não pagava o semestre que eu estava estudando, porque não tinha dinheiro. Cachorro quente, o prensado na frente da faculdade era luxo, cara. Olha. Né? Era luxo. Então, e assim foi essa trajetória, né? Até que chegou uma hora que eu tive a brilhante ideia de colocar um motorista no caminhão para poder fazer estágio. Né? Terceirizou aquilo que já estava apertado. Aí eu fali de vez. Para se dedicar. Não, aí eu fali de vez. Faliu? Porque aí o caminhão já não deu mais certo, porque o caminhão ia na minha mão. Na mão de outro não foi, entendeu? Aí eu tive que encostar o caminhão na porta de casa e fazer estágio, né? Falei, o propósito é esse, eu vou fazer estágio. Então eu fazia 2 estágios para poder ter um pouquinho de salário. Para complementar, né? Para complementar. Eu não sei o senhor, mas no meu caso foi um pouco corrido, né? Eu, quando comecei na minha primeira graduação lá atrás, teve professores que me ajudaram muito. Naquele sentido, dar aquele start que eu preciso estudar. Por quê? Eu lembro que tem uma professora, até daqui de São Paulo, que eu fiz lá em Sergipe, que o marido dela é maestro lá na orquestra sergipana. Então eles foram para Aracaju, se mudaram, e de repente ela começou a dar aula na faculdade que eu estudava lá, e ela passou no concurso para a UFES, para a Federal de lá. Aí ela chegou e falou, olha, eu tô indo para a UFES, para a Federal. Você quer ir comigo? Mas como assim? Não, lá já tem um grupo de pesquisa, já tem um grupo de estudo. Vamos pra lá que eu vou levar você pra uma disciplina chamada filologia, sabia nem o que era. Mas tô dentro, preciso dar esse estágio, preciso aprender. Aí eu comecei a frequentar as universidades, aí eu descobri que tinha um mundo fora e além da faculdade, que o meu ponto de vista era esse. Terminei o ensino médio, já é uma grande coisa. Cheguei na faculdade, concluí a faculdade, não tem mais nada para poder. Agora é sentar e descansar. Aí eu descobri que tinha esse pós-graduação, descobri que tinha mestrado, descobri que existia doutorado, coisa que para mim ainda era uma realidade de outro mundo, que é cidade interior, né? E a pergunta que eu tenho é a seguinte: teve algum professor ali ou alguém que inspirou você a ir pro direito penal? Vários professores me ajudaram muito na época da faculdade, né? Na época da faculdade foi Você perguntou, né, se eu tive vontade de parar. E eu falei várias vezes, a dificuldade nos leva a isso, né? Só que a força de vontade foi um pouco maior, né? E eu tive uma outra passagem muito bacana, cara, porque eu fui muito ajudado. Eu fui muito ajudado e agradeço muito a isso. Quando eu estava terminando a faculdade, como eu falei, não tinha dinheiro, mas eu tinha um professor que hoje é amigo meu, que chama Ângelo Rigon, né? E ele dava aula para mim de direito civil e nos tornamos amigos. E ele chegou para mim e falou: Peixeira, é o seguinte, eu dou aula num cursinho preparatório para a OAB e eu acho importante vocês fazerem esse cursinho para poder ir mais tranquilo para a prova, né? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, né, cara? Como que eu vou pagar o cursinho? Naquela época, hoje eram uns R$1.000, alguma coisa assim. Eu falei, mas eu preciso passar na OAB, cara. Aí eu saía de casa e olhava pro caminhão, que ele ficou parado na porta de casa, né? Eu falei, ou eu passo na OAB ou eu volto para ele, né? Então, eu preciso passar na OAB. Nossa. E aí eu falei, eu vou com a cara e com a coragem. E eu fui lá no cursinho. Cursinho, eu acho que existe só uma unidade hoje, salvo engano, em Santo André. Aqui em São Paulo não tem mais. Chamava Proordem. E eu fui lá falar com o saudoso Marcelo, que era dono do Proordem. Falei, olha, eu sou aluno do Ângelo Rigon. E ele falou comigo, falou que tinha um cursinho e é o seguinte, cara. Eu quero fazer o cursinho, mas eu não tenho dinheiro.
Assim, na cara, na coragem. Ele ficou me olhando sem entender nada, né? Eu falei, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Ele falou, pode falar. Falei, se eu trouxer 10 alunos aqui pro cursinho, você me dá o curso de graça? Né? Ele olhou para mim e falou, não, eu não vou te dar o curso de graça. Eu vou te dar o curso e um material didático. Foi lá e pegou, acho que eram 12 livros da Saraiva. Tá aqui o material. Se você não trouxer nenhum aluno, o curso é seu e o material é seu. Pela atitude que você teve de Fazer esse marketing. De vir aqui, né, expor essa situação. E eu comecei a fazer o cursinho, né? E aí eu tive mais uma grata surpresa e um apoio muito grande também. Foi lá que eu comecei a ter aula com o professor Rodrigo Júlio Capobianco, né? Que o professor Rodrigo Capobianco, ele é da área penal, né? Criminalista, especialista em tribunal do júri. E eu tinha o Rodrigo assim como um ídolo, né, cara? E graças a Deus consegui passar na OAB. Na primeira. Passei na OAB. Na verdade, assim, eu passei na primeira fase, fui pra segunda e não passei na segunda. Falei, como assim? Eu fiz a prova, eu tenho certeza que eu acertei a peça, eu fui bem. E aí eu ligo pro Marcelo, né? O Marcelo falou assim, ó, o professor Rodrigo vai estar aqui amanhã para dar umas dicas de como fazer o recurso. Falei, opa, fui o primeiro a chegar. Conversei com o Rodrigo, ele me orientou, falou, você vai fazer o recurso desse jeito aqui, ó. Pontuou minha prova, eu fui lá, fiz o recurso e passei. Olha só. E aí você fala, poxa, agora ficou melhor, né, cara? Agora já tem OAB. Perfeito. E agora que eu entro com a outra pergunta. É uma pergunta que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e que estão nos acompanhando têm vontade de fazer também. Como foi a sua trajetória após a tão sonhada carteirinha da OAB? Quais os desafios que o senhor enfrentou? Porque eu acredito assim, que dentro de uma sala de aula há muita teoria. E após a aquisição daquela tão sonhada OAB, a realidade é outra. Nos conte para nós, como que foi esses desafios? Todo mundo que vê de fora, né, tá te olhando de fora, fala assim, agora ele tá rico, é advogado. Mas hoje o senhor é um homem rico? Muita experiência, muita saúde. Não tá que nem a gente. Rico da graça de Deus. Da graça de Deus, com certeza. Né? Então, aí é um outro desafio, porque você tem uma carteira na mão, mas você não tem mais nada, você nem estagiário é mais. Ou seja, nem a bolsa estágio você é mais, você é uma pessoa inexperiente. A realidade, né? Aí você chega e fala, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu fui trabalhar, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar num escritório que fazia só direito previdenciário. Falei, nossa, tudo que eu sempre sonhei na minha carreira, né? Pedir aposentadoria, auxílio-doença e etc. É o paraíso para mim aqui, né? Fiquei lá por 1 mês e meio, mais ou menos. Né? Porque novamente aparece, dentro desse 1 mês e meio, novamente aparece na minha vida o Marcelo. Marcelo fala assim pra mim, Peixer, vem aqui que eu preciso falar com você. E eu cheguei, o curso era no Tatuapé, na rua do Tuiuti. Fui lá falar com o Marcelo e falou, Peixer, é o seguinte, tem um professor nosso da casa aqui, que está precisando de um advogado para trabalhar com ele lá no escritório. Só que ele quer uma pessoa assim, recém-formada, sem vício, sabe, para crescer junto com ele. Falei, tudo bem, e que parte que eu entro nessa, né? Ele falou, eu indiquei você. Se você estiver disposto a ir lá fazer uma entrevista, conversar com ele, né? Eu falei, claro, eu tô à disposição, né? Mas eu tô pensando aqui, mais um escritório daqueles de direito do trabalho, sabe? É o que faz advocacia em massa para banco lá. E eu perguntei pro Marcelo, mas, Marcelo, quem que é esse professor, né? Aí ele falou, é o professor Capobianco. O professor Rodrigo?
Ele falou, Eu falei, nossa, onde que é? Por quando que eu vou, né? Aí, Imagina. vim fazer a entrevista, né? Mas já vim suando, né? Falei, porra, cara, professor Rodrigo, criminalista, tudo que eu quero, né? Nossa. E aí eu fui, fiz uma entrevista lá, conversei com ele. Ele falou, pode vir amanhã já pra começar. E aí começou essa trajetória no direito penal, que tem uma história aqui numa outra oportunidade. Eu quero trazer o Rodrigo, né? Sim. Trazer o professor Rodrigo Capobianco aqui para a mesa, para conversar com a gente, para contar um pouco da história dele também, que é muito bonita. E fazer né? uma sabatina, né? Com certeza, já Experiência que tá ele o tem que- convite. Professor Rodrigo, queremos o senhor aqui, viu? Aí, Sentar tá nessa vendo? mesa. Tenho certeza que ele não vai negar. Professor, é o seguinte, passou pelo previdenciário ali, meio curto, mas passou. Tem que ser uma pessoa responsável para trabalhar com direito penal? Tem o quê? Tem que ser responsável para trabalhar com direito penal? Muito, né, cara? Muito. Você, da mesma forma que o médico trabalha com vidas, o advogado também trabalha com vida, cara. É a vida da pessoa que tá na sua mão. É, porque tem aquele start, né? Vou trabalhar com direito penal, mas vou atuar no júri. Sabendo que o senhor também atua. Sim, também sou júri, né? especialista em tribunal do júri, por influência do professor Rodrigo Capobianco, né, que fiz alguns plenários e ele foi muito sacana comigo, cara. Por quê? Conta aí pra O nós. professor Rodrigo, ele já me aprontou algumas, né. Aí eu fiz alguns júris com ele, fiz o curso lá na ESA, né, mas precisava de participar de plenários e eu sempre ia com ele nos que ele ia, né. Mas eu nunca falei, né? Ele falava, você vai lá, vai rebater uma qualificadora, né? Eu falei, Deus me livre que eu vou sair daqui da mesa, você tá ficando maluco, eu não tenho experiência para isso não. E como eu fiz o curso, me inscrevi na Defensoria Pública e fui nomeado pro primeiro júri, né? E tremendo, né, cara? Tremendo. Aquela sessão plenária eu fui de fralda geriátrica, né? Porque eu tava me borrando todo. Mas eu tinha o Rodrigo, né? O Rodrigo do meu lado aqui, parceiro, né, cara? E aí, Rodrigo, fui nomeado pra esse júri aí, você vai me ajudar? Ele falou, claro. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso sozinho. Não, tô junto com você. E foi. O júri daqui uma semana, hein? Não, tô sabendo. Não vai me deixar na mão, não, de jeito nenhum. Faltando, na véspera do júri, assim, ele falou, Cleitão, sabe o que é? Amanhã eu vou ter aula no horário do plenário, não vai dar pra eu ir. Falei, Nossa. como assim? Meu Deus do céu. Mas era o né? seu primeiro? Foi meu primeiro sozinho, né? Falei, meu Deus do céu, eu tô morto, né? Tô morto, né, cara? Aí ele falou assim pra mim, mas não se preocupa não, Peixe, você tá preparado, vai lá e arrebenta, né? Então, foi mais uma forma de ele me ajudar, entendeu? Ele jogou a bola, falou, vai lá e faz o gol, né? Rapaz, Professor, você falou do ESA. O ESA é a Escola Superior da Advocacia. Eu queria só abrir um parênteses aqui, mandar um abraço pro professor Flávio Leão Bastos e pra professora Priscila Beltrame. Opa! Nossa, ontem teve um primeiro multi de direitos humanos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até a vencedora foi a Universidade Federal de Uberlândia contra a Universidade Federal do Pará. Foi coisa de alto nível. Eu participei, mas eu nunca pensei que tinha pessoas de tão alto nível competindo, olhando por direitos humanos, trazendo, já levantando essa bola. Eu acho que foi uma iniciativa que muitos têm que fazer de novo. Já saí de lá anotando tudo. Ele deu uma aula, um dos juízes foi ele começou a dar aqueles feeds, sei que eu anotei no papelzinho ali tudo. Era ele falando, eu anotando no papel. Já estou me preparando para o ano que vem. Que E bacana. eu acredito que ele esteja aqui. Só mandar um abraço para eles. Professor Marcelo Guimarães também. Homens incríveis. Isso aqui foi uma experiência para minha vida. Saber que o direito estou escolhendo e escolhi a carreira certa. Com certeza escolheu. Professor, o senhor falou algo interessante aí da sua primeira sustentação no tribunal aí, na questão do âmbito penal, foi isso? Sim.
Agora a gente Não, vai primeira não, essa foi a primeira no júri, né? primeiro isso. Porque o Rodrigo me aprontou outra ainda. Outra? Teve outra? Teve outra. Nos conte. Logo que eu comecei a trabalhar no escritório, né, ele falou pra mim, tem uma audiência lá em Guarulhos, cara. Não vai dar pra eu ir fazer não, você vai lá e faz, né? Falei, mas o que é, né? Porque eu não tenho experiência ainda, né, cara? Aí ele falou, é só a oitiva de uma testemunha. É tranquilo. Então tá bom, vou lá, né? Salvo engano, era um crime ambiental, o cliente do escritório era um posto de gasolina, alguma coisa assim. E eu chego lá em Guarulhos, vou olhar a pauta, tá escrito audiência de instrução e julgamento. Falei, nossa, como assim? Era só pra ouvir uma testemunha, né? E aí, quando é assim, audiência de instrução tem que fazer alegações finais orais, né, cara? De frente pro juiz ali, né? Sentado ali na mesa do juiz, né, cara? O promotor de um lado, você do outro. Falei, meu Deus, liguei lá pro Rodrigo, né? Falei, Rodrigo, me socorre aqui, cara. Porque não é só ouvir a testemunha, não. Vai ter alegações finais. Falou, Eu falei, Falei, então faz aí as alegações. Ela falou, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho experiência, eu não sei fazer. Ele falou, sabe? Ô, Cleitão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho que desligar agora que eu tô indo pra aula, não vai dar pra falar mais, tá bom? E tu desligou o telefone, cara. Nossa. E mais uma vez ele me jogou naquela roubada, sabe? Eu falei, e agora? Agora tem que fazer, né? Tem que fazer e fiz. Professor, vou falar uma coisa. E hoje, Sacana, né? Hoje, na sua realidade de vida hoje, ainda dá aquele friozinho na barriga? Toda audiência dá frio na barriga. Porque a gente tem aquele imaginário. Até quando eu faço alguns favores, eu faço de vez em quando alguns favores aí, até queria mandar um abraço pro professor Davi, né? Professor meu Davi? amigo. David, né? Não, Davi ou David? Ó, eu vou fazer esse corte aqui e vou mandar pra ele, tá? Grande abraço aí pro professor Davi. De vez em quando a gente faz alguns favores, né? Tenta auxiliar tipo os de favor? colegas. Tá? Ele atua naquela outra justiça, sabe? Qual? Aquela outra... A justiça do trabalho, sabe? E de vez em quando a gente faz alguns favores, né? Troca favores, né? Às vezes precisa de uma força e eu de vez em quando vou lá e ajudo ele, faço alguma audiência lá que ele tá encavalado, ele não pode. Lá naquela outra justiça, sabe? A outra. E lá também dá esse frio na barriga, entendeu? Então qualquer audiência dá frio na barriga, cara. Toda. Mas, assim, essa experiência de vida, de vivência, né? E o direito, eu acho que não está determinado só em saber a lei, saber o que é a lei. Porque eu brinco com os meninos lá, se eu colocar no Google lá, Google, qual é o artigo 121 do Código Penal? Ele vai dar para você lá. Eu acho que a gente tem que saber aplicar, saber os caminhos, como é que tá dando o andamento dos tribunais, como é que tá sendo julgado ou não. E nessa visão sua de mundo, como é que você avalia essa política de drogas? Drogas é uma coisa muito complicada de falar, né? Porque, olhando o Brasil, sabe, professor? Porque quando se fala em drogas, cara, a gente envolve muita coisa. E nós temos uma política ainda no Brasil de encarceramento, né? O Brasil pensa mais em fazer penitenciárias do que hospitais, né? Então, é lógico que não na sua totalidade, mas você precisa entender também aquela pessoa, o usuário, o viciado, não como um delinquente, mas como um doente. Essa pessoa precisa de tratamento. Essa pessoa precisa de políticas públicas voltadas para recuperar ele do vício. Tipo a Cracolândia, que é independente. Vários prefeitos já entraram, governadores também, até o presidente, tanto o anterior presidente anterior quanto o atual fala da Cracolândia, da importância. Então, o senhor não é só pegar aquele pessoal e prender, ou levar compulsoriamente para tentar reabilitar. De jeito nenhum, você tem que tratar aquela pessoa como doente, cara, porque ela é doente. Você precisa tentar recuperar, né? Eu tenho um amigo que é médico, ele fala, por exemplo, do crack, ele fala, Peixe, o crack é complicado, porque o crack, ele vicia assim imediatamente, e a pessoa fica ali na abstinência por um tempo, fazendo tratamento, etc. Mas a hora que ela tiver contato com essa droga, ela vai usar novamente.
Vai trazer para sua realidade de vida de novo. Vai novamente. Então isso vai trazer impacto no sistema penal brasileiro. O sistema penal brasileiro é assim, a gente fala dos crimes, né, principalmente do tráfico de drogas aí, que tem que ser muito combatido mesmo, entra muita droga no Brasil, né? Nós não somos produtores, mas nós somos importadores de muita droga, né? Sim. E o crime de tráfico cresce a cada dia. Por isso que a gente fala aqui do encarceramento em massa, né? É muito aumento no crime de tráfico de drogas, né? Não só com homens, isso é uma coisa interessante. O tráfico de drogas, ele aumentou assim significativamente com relação às mulheres, né? Não só daquelas que assumem a posição, às vezes do marido e etc. no tráfico, mas também daquelas que levam a droga para dentro do presídio, né? Então vai tentar entrar no presídio com drogas e acaba presa pelo tráfico. Aumentou demais. Professor, que tipo é essa realidade assim? O senhor acha então que a gente precisa de reforma nessa política antidrogas, esse combate? Aliás, porque o nosso Código Penal e o Código de Processo Penal é de 42, né? Eu acho que precisa de políticas mais efetivas, inclusive da polícia, tá? No combate ao tráfico. Mas não o combate ao tráfico de você prender a pessoa que está trabalhando lá na biqueira, sabe? Porque enquanto ela está sendo levada para o distrito policial, já tem outro assumindo a biqueira para vender a droga. Então você precisa de políticas para que tente estancar isso mais para cima, né? Não aqui embaixo, porque isso encarcera muito. Mas você não acaba com o tráfico, porque você está jogando cada vez mais gente dentro da cadeia, entendeu? E não está combatendo o tráfico em si. Como eu falei para vocês, enquanto um está sendo levado para o distrito policial, outro já assumiu. E por que assume? Quanto que é o salário mínimo hoje? Tá 1.412, né? Em janeiro 1.412. eu vi no jornal que tava para 1.509, né? Aí você pega um adolescente lá, 17 anos, maior, 18 anos, né? E fala para ele, você vai ganhar aqui 250 por dia. 250 reais por dia para vender droga. Pô, faz a conta. Quanto ele vai ganhar no final do mês, né? 1.250, 2.500, 5.000 reais. Tranquilo. De segunda a sexta, ó, que maravilha, né? Professor, eu quero falar uma coisa. Então o tráfico ele traz muito essas pessoas. Que eu falo uma coisa. O senhor conhece Cidade Tiradentes, São Mateus, aquela região ali, né? O dono, eu falo pro pessoal, o dono da biqueira lá da Cidade Tiradentes, lá de São Mateus, não mora lá na Cidade Tiradentes. Não mora em São Mateus ali. O cara tá passeando de carrão lá na Zona Sul. Às vezes até mora. Às vezes até mora. Mas ele não vai aparecer, né? Não, nesse sentido, né? Ele vai estar luxando enquanto os outros trazem. Porque, assim, o Supremo até falou da questão dos 40 gramas lá, né? Se é liberado ou não. Então, um problema, né? Será que é uma política que vai dar certo aquilo ali já para reduzir o encarceramento, né? Então, eu, na minha modesta aqui, humilde opinião, é mais um tiro no pé. Nós tínhamos a lei 6368, que é a antiga lei de drogas, né? Que tinha o tráfico desse jeito, né? E depois vem a 11.343, a nova lei de drogas, e ela traz a possibilidade de penalizar o usuário, né? Então fala assim, olha, aquele que é detido lá com substância entorpecente em pequena quantidade para consumo próprio, tem outras penalidades, ele é enquadrado como usuário, não como traficante, né? E dentre as penas para o usuário não tem prisão. Não? Não. São as penas lá de prestação de serviço à comunidade, participar de palestras educativas sobre os efeitos da droga, né, e etc. Não tem prisão. Mas você tem como penalizar. Você tem, inclusive, como fazer aquela pessoa prestar serviço à comunidade. Então você diminui um pouco, né, o encarceramento, colocando essa pessoa como usuário. Você não vai jogar para o sistema. E aí já tivemos um problema, né, porque por muitas vezes essa pessoa que era usuária já era enquadrada como traficante. Então não tinha uma distinção muito, não estava muito claro ainda. Exatamente. Professor, antes de passar a bola pro nosso amigo, pro Ivan, eu queria só um pensamento. Se eu estiver errado, me corrija. Que até vai ao ar, tudo, mas aquela questão. Eu penso que aquilo mais ou menos que Foucault fala.
a prisão, para sua função, ela no presídio, para sua função, ela não tá dando certo. Por quê? Qual é a ideia, né? É pegar aquela pessoa que cometeu um crime, seja ela qual for, droga, tráfico, homicídio, ressocializar ela, entregar de volta à sociedade aquela pessoa íntegra, de boa conduta, e poder ter uma vida nova como cidadão. A função do presídio mas não está sendo assim. A gente não vê essa realidade. Não estou falando adote um preso e leve para casa, não. Eu estou falando que a punição às vezes não está dando certo para essa finalidade. O senhor concorda mais ou menos com isso? Eu concordo, mas também acho que é uma política correta, tá? Como é a progressão de regime, você fazer com que aquele preso que está lá no regime fechado tenha algum benefício para poder ir se ressocializando até chegar na rua novamente, né? Mas você não pode parar de lutar. Se de 1000 você conseguir ressocializar um, é uma vitória. Isso é verdade. Né? Então... Professor, o que o senhor acha da atitude do Supremo aí em não criminalizar o porte, né? O porte para uso, que seria aquelas famosas, como o nosso amigo Jordel citou aí, a famosa 40 gramas. Então, eu entendo que é mais um problema, né? Como a gente estava dizendo com relação à Lei 11.343, que pune, né, o usuário ainda que não seja com uma pena de prisão, ele tem alguma pena que ele vai cumprir por ser usuário de drogas, né? Aí o Supremo decide que, olha, essa conduta, né, se for com pequena quantidade, até 40 gramas de maconha, não é de todas as drogas, né? Da maconha, e o ministro Gilmar Mendes falou que isso é somente a abertura para inserir logo à frente outras drogas, né? Isso. Então fala assim, olha, não vai ser mais crime, não vai ser mais penalizado. E aí você fala, poxa, então não vai ter mais, vai diminuir a massa carcerária, né? Vai diminuir as pessoas que estão sendo presas, né, porque consomem maconha. Na verdade já não é presa. Não é? Não é, porque você tem a pena, né, quando o usuário é pego ali, ele assina um termo circunstanciado e vai embora. Daí a pena dele vai ser o quê? Prestação de serviço à comunidade, participar de palestras educativas a respeito das drogas, né? Então já não tem cadeia para esse tipo de crime, tá? Aí eu te pergunto, lá na Lei 11.343, quando pune ainda a conduta do usuário, já teve problema, né? Porque dependendo da situação, e isso é muito importante, porque o primeiro filtro do flagrante ali, quem vai delimitar a conduta é o delegado de polícia. Né? Ele que vai mandar elaborar um termo circunstanciado e mandar o cara embora porque ele é usuário, ou vai elaborar um auto de prisão em flagrante por tráfico. Então o primeiro filtro disso tudo está na mão do delegado de polícia. Entendeu? E aí pergunto, já teve essa situação, né, lá com a Lei 11.343, fala assim, não vamos prender o usuário. Mas quem vai decidir isso? O delegado que está no primeiro momento é o delegado de polícia. É tráfico ou é porte para uso? Ok? E agora, com essa nova decisão do STF, está falando assim, não, aquele que for pego com pouca quantidade de maconha, não vai nem ser levado para a delegacia. É permitido isso. Aí pergunto a vocês, né? Hoje vocês andam na rua, vocês pegam condução pública como eu, você já falou que mora lá perto da cidade de Tiradentes. Isso. Quantas pessoas você vê passando na rua fumando um cigarro de maconha? Há várias, realidade. Lá na minha época, quando eu era menor, criança, passava alguém perto, eu sentia o cheiro de maconha e falava assim, nossa, toma cuidado que aquela pessoa é maconheira. Isso, né? isso mesmo. Hoje, é a coisa mais comum do mundo você ver alguém passando na rua fumando um cigarro de maconha, né? Que é proibido. Lembrando, né? é proibido. Que é proibido. Então a polícia vai fazer o papel dela. Vai fazer o papel dela, vai abordar, né? Se for o caso, vai conduzir para a delegacia. E lá, como eu falei, o filtro primeiro é o do delegado. Né? Agora imagina você que é permitido.
E aí, como que vai ficar essa situação, hein? Será que esse que vai sair fumando um cigarro de maconha sozinho na calçada e dar aquela baforada, entendeu? Na cara do polícia, Aí é complicado. né? E o polícia vai fazer o quê? Falar, eu não posso fazer nada porque é permitido? Ou você acha que isso vai gerar uma abordagem, né? E vai gerar ali, num primeiro momento, uma prisão, né? Uma condução, desculpem, não é uma prisão, uma condução desse indivíduo até onde? Delegacia. Até a delegacia. E quem faz o primeiro filtro disso? Delegado. Delegado de polícia. É que eu e o Ivan, professor, tava conversando nos bastidores e vindo pra cá. Será que o policial vai precisar andar com uma balançazinha, sabe? Aquelas de precisão, tipo... De cozinha, sabe? Que vai medindo. Será que ele vai precisar andar com a balancinha no bolso? Pois é. Vai pegar o jovem lá, a pessoa vai pegar, pera aí, vou dar a viatura lá, pegar o meu kit. Aí vem lá com a balançazinha, coloca aqui em cima. Se der 40 gramas, Então, Você tá eu dentro da libero. lei, tá dentro do permitido. se não tiver, é que assim, aí o bicho vai pegar. Conduzido. 40 gramas de maconha é maconha pra caramba. Professor, mas Porque, aquela geralmente questão, a maconha vem prensada, né? Vem prensada, mas se você esfarelar ela, que nem eles fazem para fazer o cigarro, aquilo dá um volume muito grande. Né? E aí tem uma outra situação, né? Como ela está armazenada? Como que ela está armazenada? Está num pacote só? Está fracionada? Aquela pessoa tem dinheiro trocado no bolso, não tem? Porque não é o fato de falar, olha, não é mais crime fumar maconha, né? Se for pego com pequena quantidade para uso próprio, não quer dizer que está autorizado o tráfico. sim. Uma coisa é o uso, outra é como vai fazer a busca daquilo ali. Exatamente. Porque as pessoas pensam, liberou o uso, né? Sim, o tráfico Deixar continua sendo claro que penalizado. é o uso. Aí você já, agora eu vou lá, a biqueira agora vai ter CNPJ. Entendeu? Pois é. É um negócio complicado. Só que a fala do Supremo lá no julgamento que teve foi do ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Roberto Barroso, eles conversando. Não é tanto do ato de caracterizar tráfico ou caracterizar consumo. É da abordagem. Porque eles falam, eles até usaram novamente, eu volto lá para a Zona Leste, eles falaram assim, o jovem que é pego na Zona Leste com 2, 3 cigarros de maconha é preso. É o PPP. É preso por tráfico. Agora, o jovem que é preso, é pego lá No Morumbi, no Morumbi, nos Jardins, no Alphaville, com mesmo 3 cigarros, é usuário. exatamente, Entendeu? é o famoso PPP, né? Preto, pobre, periférico, né? Isso, é tem esse peso maior. a distinção entre o rico e o pobre, né? Mas, olha só, que nem a gente estava falando do tráfico e do uso, né? Então não vai descaracterizar o tráfico se ele tiver com pequena quantidade, mas tiver fracionada, se tiver com um valor trocado no bolso em dinheiro, etc. Professor, mas isso será que não abre aquele famoso precedente que a gente sabe que o crime organizado, ele é conhecido como crime organizado porque ele tem toda uma estrutura, tem toda uma organização por trás. Será que isso não abre aquele precedente do famoso, vamos dizer assim, o famoso mula, que agora que está liberado, vamos dizer assim, entre aspas, né, o porte de 40 gramas, que como a gente já discutiu, 40 gramas é muita coisa, cara. Será que isso não dá aquele precedente do traficante, ao invés de adquirir um vendedor, ele colocar ali 3, 4, 10? Isso já acontece, independente dessa decisão, até para o crime não perder, não ter prejuízo financeiro grande. Então você vai colocar um rapaz para trabalhar na biqueira ali, ele vai ficar com 10 pinos de cocaína, ele não vai ficar com 100. Porque se ele for abordado, vai perder só 10. Isso eu já vi, já. Né? Agora, o nosso foco aqui não é esse, é outro. O que nós estamos falando, olha só que coisa interessante. Você tem o porte para uso e o primeiro filtro quem vai fazer, na verdade, não é nem o delegado, é o policial ao abordar. E é lógico que a polícia tem um trabalho exemplar aí digno de elogio mesmo. Com certeza. Mas a gente sabe também como que é a rua. Né? A gente sabe como que é a rua. E então, você acha que em primeiro momento o policial ali vai aceitar tomar uma baforada de fumaça de maconha na cara?
E o rapaz, o agente ali, aquele que tá fumando, fala assim: você não pode nem me prender porque eu sou usuário. E agora tá liberado? É por causa dos países, né? Tem países aí, tipo, o pessoal fala muito do Uruguai, do Canadá, da Holanda, né? Que o pessoal usa, tem seu comércio, mas eu vi também, não vou falar com propriedade, mas aquilo que eu vi, é a conduta social também que conta muito. Por quê? Você tem a quantidade X para comprar na loja, lá legalizado, tudo, em outros países lá. Um exemplo. Eu tenho direito a 40 gramas por mês. O indivíduo vai lá, compra 5, compra mais 5, compra mais 5, mais 5, durante o mês. Aí chegando no limite dele de 40, parou. Pede para outro comprar? Parou. Ele sabe que ele não tem mais direito de usufruir, vai ter que esperar o mês virar para poder começar o seu uso. Eu não sei se vocês olharam mais ou menos isso para aplicar no Brasil. Será que a gente pode olhar para fora e aplicar para nós aqui no Brasil e trazer isso? Eu acho que a visão aí do STF é, de uma certa forma, correta, de falar assim: vamos nos preocupar com coisas mais importantes. Tá? O usuário de maconha não é tão importante. Nós temos que nos preocupar aí com o usuário de crack, das drogas sintéticas e etc. Que essa realmente é que causa um impacto muito forte na sociedade, como nas cracolândias. E até a questão do encarceramento, né, de lotar cadeias. A maior parte dos presos. O senhor sabe quantos tem mais ou menos, professor? Oi? O senhor sabe quantos presos tem mais ou menos no Brasil hoje? O Brasil tem quase 1 milhão de presos. Quase 1 milhão de presos. Quase 1 milhão de presos, né? E a maior parte deles pelo crime de tráfico de drogas. E no seu ponto de vista, professor, essa lei aí das drogas, ela tem impactado no sistema carcerário? Tem de fato diminuído mesmo? Então, essa que é a intenção do STF, né? De você não lotar a cadeia por uma conduta hoje que é, de certa forma, até permitida pela própria sociedade, pelos costumes, né? Mas, como eu falei para vocês no começo, para mim é mais um tiro no pé, né? Com a minha singela, humilde opinião aqui, mais um tiro no pé. Porque agora, com essa posição do STF, você não tem mais como não aplicar uma penalidade, né? Então, aquele que chegar na delegacia, que vai passar por aquele primeiro filtro, que é o delegado de polícia, e o delegado de polícia vai ter que tomar uma decisão. Ou ele prende pelo tráfico, ou ele solta. Ele não tem mais... a justiça, né? Não tem mais como penalizar o usuário. Não tem mais como colocá-lo ali para prestar serviço à comunidade. Então, foi o que nós falamos, né? Será que vai ser admitido que o agente vai lá e dá uma baforada de maconha na cara do policial? Chegar na delegacia, será que o delegado vai falar assim: você está pensando que você pode sair na rua baforando maconha na cara de polícia? E aí, o que vai acontecer? Inevitavelmente, isso vai ter outras consequências aplicáveis, né? Vai ser o quê? Vai ser desacato. Não, desacato. Não. Vai ser enquadrado no tráfico. No tráfico? Pois é, você não tem como penalizar de outra forma. Depois o juiz que vai decidir, seria pois isso. Ele faz o auto de prisão em flagrante, manda passar para audiência de custódia, onde o juiz da custódia não vai analisar o crime, ele só vai analisar o fato, né? A prisão, né? E aí você tem 30, 40, 50 dias aí de processo até ter uma audiência para você comprovar. Então, vai ter mais encarceramento. Professor, em uma aula de direito penal, o professor falou bem assim: realmente, tem quase 1 milhão de presos no Brasil. Se não me engano, 915 mil. Já subiu. Já subiu. Já tem um tempo já também que eu peguei essa informação. Só que eu conversando com um policial militar, e ele falando: não, realmente, quase 1 milhão é muita gente. Mas também, se a gente for colocar conforme... Me perdoe. Muita gente não, muitos clientes potenciais. Aí sim. Muitos clientes potenciais. Você esqueceu que estava falando com um professor penal, criminalista, rapaz. Não voltou no raciocínio lá. Não. É muita gente presa, quase 1 milhão de pessoas. Mas se for comparar com a população do Brasil, que passa os seus 115 milhões, não dá 1% da população também. Então...
essa política de estar construindo presídio, mais do que hospital, e precisa ter. E será que essa progressão de regime realmente funciona, professor? Eu tenho plena convicção que funciona. Eu acho que é muito melhor você investir em colônias agrícolas e industriais do que você investir em presídio, né? Muito melhor. E outra, um dos efeitos da pena é a retribuição para a própria sociedade, né? A sociedade sentir que está sendo retribuída, que tem um Estado forte que atua por ela e que pune aquele Realmente, que comete crime, né? E quando você tem uma pena, que para mim é a melhor dos mundos, de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, poxa, você está retribuindo, né? Você está dando para a sociedade a retribuição daquele preso, aquele que cometeu um delito, de reparar o dano, né? É porque tem lá em Alagoas, em Maceió, na época, ele era secretário de segurança, que era o doutor Tutimés Ainan. Hoje ele é desembargador, doutor Tutimés. Ele olhava pro preso como gente. Ele olhava pro preso e falava, olha, são pessoas que estão ali, que muitos não olham. Tem até aquela questão, não vou entrar no mérito agora, da coisa constitucional, é objeto, porque você vê o preso fora daquela concentração, lá dentro da cela para 4, você encontra 19, 20, 25, e às vezes tem que levar até para dentro de containers, né? Para eles ficarem presos lá dentro de containers, porque não tem espaço dentro da cadeia. Aí eu vou só fazer uma fala do professor também, Auri Lopes Júnior, que ele fala, lotou em cima, lotou embaixo, lotou no meio, lotou embaixo, o que vai ficar? Questão de higiene, questão de seguro, da própria segurança deles lá dentro. Então, tem que tratar primeiro, eu acredito, tem que tratar o preso como gente. Porque se não tratar como gente, não vai ressocializar. E o objetivo é isso, né? Porque a gente estuda em direito penal que tem a pena. Exemplo. Vou dar um exemplo bem claro. O homicídio tem pena de 6 a 20 ou de 15 a 30. Dependendo. 12. Isso. De 12 a 30, perdão. Aí você encontra esse precedente. Mas para chegar lá na pena, tem que ter todo um processo. Tem que passar por um processo penal. Tem que se enquadrar. Ali não basta só punir, né? E para que eu tô tirando esse gancho? Porque o Tutimés aí, doutor Tutimés, ele levou os presos lá do Baldomero Cavalcante, presídio lá de Maceió, para jogar futebol no estádio Rei Pelé. Contra o time de Maceió lá. Cara, fechou tudo. Isso não dá. Preso tem que cumprir pena, né? Jogar futebol. Levou o show do Raça Negra pra dentro do presídio, ó. Pra quê? Pra família poder ir lá visitar. Pra eles voltar, olha, lá fora ainda tem futuro, né? Será que essas políticas tinham como ser mais... levar para os estados? Olha, digamos assim? eu não vou nem me estender com relação a isso, eu vou deixar para um momento oportuno. Porque vocês já convidaram aqui o professor Rodrigo Capobianco para vir aqui compor a mesa, e o professor Rodrigo, ele fala muito bem de um outro professor, um saudoso professor colega nosso, que era o professor Luiz Flávio Gomes, né, falecido, e o professor Luiz Flávio Gomes, ele foi juiz, né, na vara criminal, e essas palestras sobre os efeitos da droga, que por vezes nem acontece, né, ele fazia. Então, mas isso é uma história que eu vou deixar para o professor Rodrigo contar. Muito legal. Tá? Eu acho que é super válido você trazer políticos, como já tem hoje, né? É muito bacana, porque você hoje tem o estudo, né? E o estudo na cadeia é efetivo, e você tem a remissão de pena pelo estudo. Então você incentiva a pessoa... Você pode estudar. Pode estudar, entendeu? Então o preso estuda e se beneficia disso, tem uma redução na sua pena. Então tudo que é um problema, né? Porque falar, mas o preso é obrigado a trabalhar? Ele é obrigado a trabalhar. Ninguém vai colocar uma bola de ferro no tornozelo dele e falar, você tem que trabalhar, trabalho forçado, não. Mas ele é obrigado a trabalhar. E se o Estado oferecer o trabalho e ele recusar, ele comete falta grave, ele não progride de regime. Então o Estado tem que oferecer.
O Estado tem que oferecer, não tem vaga para todo mundo. Mas se tiver e oferecer e ele recusar, ele comete falta grave. É que eu vi naquele programa no Shark Tank Brasil, e uma das moças, agora não lembro se foi uma moça ou foi um rapaz que foi apresentar o seu projeto para os acionistas lá investir. E eles trouxeram, essa moça trouxe jaqueta e boné, que era feito por mulheres dentro do presídio. Elas costuravam, fabricavam tudo. O custo era baixo e ainda tem um retorno financeiro. E pode fazer isso, né? Pode levar. O problema, sabe o que é do trabalho hoje nas penitenciárias? É tecnologia, né? Tecnologia. Porque você imagina algumas décadas atrás aí, os presos costuravam bola, aquelas bolas de capotão, né? Costuravam bolas, faziam uniformes e etc. Hoje é uma máquina, né? Que faz quantas bolas por minuto? E precisa de 2 pessoas, 3 pessoas para manusear, né? Para operar a máquina. Então esse custo é muito grande para a empresa. Ela não vai pegar uma máquina de milhões e colocar dentro do presídio para oferecer 2, 3 vagas de emprego. Professor, antes de passar a bola aqui mais uma vez pro Ivan, eu vou fazer uma pergunta. Esse aqui vai ser um corte dos cortes. E não tá nem na lei, tá nem na pauta. Essa pergunta aqui. Todo preso recebe um salário mínimo que tá preso? Não, meu Deus do céu. É verdade. Internet, né? Auxílio reclusão, onde já se viu, né? O preso recebe salário enquanto o povo tá sofrendo com o desemprego, né? Não. E ainda volta lá dentro, né? O que acontece? O auxílio reclusão, fugindo um pouco da pauta aqui, ele é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do preso. Não é para o preso. Não é para o preso, aquilo é um benefício destinado para os dependentes do preso. E é difícil conseguir. Por quê? Porque o preso, ele tem que ser contribuinte do INSS, ter qualidade de segurado e ser de baixa renda. Né? Então não é qualquer um que vai lá. Não, você tem que ser o preso de baixa renda e segurado pelo INSS para ter direito ao auxílio reclusão. Os dependentes dele ter direito ao auxílio reclusão. E esse é na proporção de um salário mínimo, independente do número de filhos. Entendeu? Aí a mídia tem 8 filhos, o cara. Vai ser dividido um salário mínimo para os 8. E aí a mídia vem, né? A internet, aí os face da vida aí fala assim: é um absurdo. O preso é bom ser preso no Brasil, porque além de ele trabalhar, estudar, comer, beber e dormir de graça na cadeia, recebe ainda um salário mínimo por filho. Então completamente equivocada essa. Então essa dica aí fica para você aí, né, que acha que todo preso recebe o salário mínimo. O professor Cleiton aqui deixou bem claro, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a pauta de novo. Sim. Uma das perguntas do Naim que não quer deixar calar, né? Quais são as principais consequências sociais e econômicas que o senhor tem observado em sua prática devido à política de drogas? Causa prejuízo para todo mundo, né? Veja bem, principalmente para o Estado. Porque o Estado não só tem que arcar com os custos da segurança pública no combate, caro, né? E é caro. No combate nas polícias, né, para combater o tráfico. Depois ele tem que arcar com os custos do preso, né, que está cumprindo pena e etc. Tem que arcar com o judiciário, que demanda muito dinheiro para cuidar do crime que só cresce, que é do tráfico, principalmente de drogas, né? E da saúde. Da saúde também? Da saúde também, não é o Estado que vai arcar com o tratamento? É verdade. Né? Através do SUS. Então, o tráfico de drogas cria um prejuízo muito grande em todos os sentidos para o Estado. Mas entendo ainda que é melhor se investir em políticas públicas de educação sobre os efeitos da droga, tratamento para aqueles que são viciados, tem que ser tratados como doentes e não como delinquentes, né? Para tentar diminuir um pouco essas consequências. Detalhe, é melhor e mais barato. Mais barato. Olha que informação interessante aqui que eu acabei de ver, Judel. Que cada preso, ele custa em média para o Estado R$ 4.166, que equivale a quase 3 salários mínimos. O gasto para manter ele. Para manter.
Então eu acredito que a Era medida... melhor que ele estivesse prestando serviço à comunidade sem estar preso, porque Muito o Estado melhor. estaria economizando esses 4 mil e poucos reais, estaria se beneficiando do trabalho do preso, né, sem ter que encarcerá-lo e colocar aquele ladrão de galinha junto com Ladrão o de mega banco. traficante. E vira uma entendeu? faculdade do crime, né? Pois é. Porque você pega o cara lá que entrou lá dentro da prisão por tráfico de drogas. Mais um tráfico de drogas, suponhamos que... Vou voltar pra maconha, que a gente tá falando sobre isso no início. 100 gramas. Aí é tráfico, não tem pra onde correr. Só que lá o cara que entrou com 100 gramas conhece o cara que transporta toneladas e toneladas, tudo junto. Então, eu não acho que a política de drogas teria que ter uma proporcionalidade Sem contar com a associação criminosa, né? lá dentro, Isso. né? É. O Não, famoso não crime de batismo. associação criminosa, eu digo a associação dessas pessoas Uhum. no próprio sistema penitenciário. Elas vão se associando, se juntando e ficando cada vez mais fortes. Fazendo uma organização Isso. criminosa em si. Exatamente. Então, mas assim, lá querendo ou não, vira uma faculdade Sim. do crime, porque eu acho assim, devia ter a proporcionalidade. Claro que também não tem espaço, né? É só imaginação aqui, porque você pega uma cela que era pra 4, tem 20 ou mais lá dentro. Aí pega o cara que caiu no tráfico por 100 gramas, junta com o cara que eu falei, o Isso. tráfico internacional, Isso ainda. aí o cara vai aprendendo, Isso não dá ainda, Jardel, pra ficar você tá todo mundo falando- junto, cara. Você está falando ainda de penitenciária, lá É. onde o cara já está condenado, já. Então tenta separar ainda alguns presídios por crimes, né? Ó, aqui vai os crimes de tráfico, para cá vai crime patrimonial, crime contra a vida, o Estado ainda vai fazendo essa distinção, né? Para que isso não aconteça, não se misture. Mas e no CDP? Ah, outro... E no centro de detenção provisória? Verdade. Aquele que ainda não foi condenado. E às né? vezes tá anos Só ali, né? aguardando. Ah, então, e aí mistura tudo. Né? Mas o senhor vê... Eu não sei como Como é que tá você enxerga o nosso o futuro tempo. do Brasil nessa política de drogas, esse combate? Foi o que eu te falei, eu acho Vamos que fazer um curso de tarô online aqui. precisa mais de políticas voltadas ao tratamento, né? Ao tratamento e à prevenção. Eu acho que construir cadeia não é o caminho. Né? E aí, voltando um pouquinho aqui à questão da maconha, como eu disse, na minha singela opinião aqui, eu acho que é mais um tiro no pé. Aí do pessoal, né? Porque você não vai ter como criminalizar o usuário, ou você enquadra ele num crime mais grave, que é o crime de tráfico, ou você tem que colocar ele pra rua. E aí, aí o filtro é por baixo, né? O filtro é lá na mão do delegado de polícia, na delegacia, né? Onde não existe contraditório, onde não existe Ampla defesa. defesa, né? Processo inquisitivo, quem toca ali é o delegado de polícia, e ainda que um pouco depois o réu seja absolvido, né? Fala assim, ó, não ficou caracterizado o tráfico, eu vou absolver porque essa conduta eu não posso penalizar de outra forma. Quanto tempo ele ficou preso? Quanto tempo ele teve no convívio lá com outros Outros delinquentes? presos, detentos com a família. Entendeu? O senhor acha... Mas uma pergunta. Você gosta de pergunta polêmica, né? E principalmente quando não tá na pauta. E aí o cara fica vermelho, ele começa aqui a falar. Mas, em questão de progressão de regime, aquele cara que entrou lá por homicídio, e o cara que entrou lá por tráfico, acima de 8 anos, regime fechado acima de 8, né? Eles progridem do mesmo jeito? Depende você vai ter que analisar o artigo 112 da LEP, né? E lá vai ter os requisitos para progressão de regime. Então, se a pessoa é reincidente, se é reincidente em crime hediondo, se é reincidente em crime hediondo com resultado morte, etc., vai tendo um percentual maior de tempo de cumprimento de pena. Para poder alcançar a progressão. Fato é que a gravidade do crime e as consequências, tá, elas são analisadas lá pelo juiz que está dando a sentença, né? Então ele analisa toda essa gravidade e aplica a pena. Lá dentro do sistema penal, no sistema carcerário, então ele vai cumprir pena como todos os outros, só vai ter esse percentual a mais, né, dependendo do crime que ele cometeu, para progredir de regime. E lembrando, para progredir de regime não basta cumprir o tempo que a lei determina, precisa ter bom comportamento, porque se ele tiver uma falta grave, ele não vai progredir.
porque ele vai ter mau comportamento. Lá dentro, lá. Exatamente. Então, progressão de regime, 2 requisitos básicos. Um objetivo e um subjetivo. O objetivo, tempo de cumprimento de pena no regime mais gravoso. E o subjetivo, bom comportamento carcerário. Sem isso, não progride. Que aula, hein, meu amigo? Mas Que aula, Eu acho que é o nosso tempo. Já estamos já encaminhando para o final. Cara. Estamos caminhando já pro final, já. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Cleiton, né? Cara, que aula. Que aula. Para você que está nos acompanhando aí, você pode ter certeza que você teve uma aula exclusiva e gratuita, né? Eu quero agradecer o Dr. Cleiton, quero agradecer aqui o meu amigo Jordel também pela sua presença, né? Vamos recapitular alguns assuntos que foram ditos, né, nesse dia. Então falamos sobre tudo, né? Falamos sobre a vida pessoal, falamos sobre... eu acho que eu a política de drogas, né? Acho que sobre essa política de drogas. É só encerrar. Trouxe também a questão de encarceramento, progressão de regime. E eu acho que um ponto que a gente tocou aqui, que é muito importante, é mostrar a visão de dentro, né? Quem realmente trabalha com isso no dia a dia do direito penal, direito do júri, na questão da defesa. Porque a justiça tem que ser justiça, não é acusação, né? Os tribunais são de justiça. Na vingança, né? Não é da vingança, de trazer. Queremos agradecer a vocês que nos acompanham até aqui, esse papo gostoso sobre as principais dúvidas do direito penal. E não é só isso. Acompanhe a gente no Instagram, no TikTok, no Quai, no Spotify. A gente vai estar em todos os lugares. Todas as plataformas, para deixar você o direito mais atrativo, né? E quando eu entrei na faculdade, não sabia nada, não sabia nem o que era direito. E agradecer ao professor Cleiton. O senhor é o cara, né? Não tem como... não tem como a gente começar um trabalho desse e não chamar você para essa abertura. É o cara que está com a gente na faculdade, é o cara que está aí batalhando pelo direito realmente, direito à liberdade, direito à justiça. Professor, para a gente encerrar, quero passar as considerações para fazer suas considerações finais. Isso. E nessas considerações que o senhor fale, que dica que o senhor dá para quem está começando no direito? Bom, primeiramente agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar estreando aqui no Informados, né, e fazer parte desse projeto, porque vou estar sempre com vocês aqui, e um projeto que o sucesso é garantido, né, porque somos pessoas interessadas no direito, pessoas que têm a visão de passar o que é o direito não só dentro da sala de aula, mas também para quem é de fora, que não tem esse contato, né? Tirando algumas dúvidas, como foi o caso do auxílio reclusão aqui, né? Não estava na pauta, mas... Fica muito bacana isso, então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nos Informados. Para aqueles que estão na faculdade, eu indico sempre que leia, né? Leia e filtrem, né, as informações, não vai sair acreditando em tudo que está postado na internet, busquem filtrar isso. E uma dica, sempre acompanhe a jurisprudência, né? Entra no site do TJ lá, com um tema, qualquer um que você escolher, a aula anterior, falou de tráfico privilegiado, então vai lá no site do TJ, põe uma busca lá, site privilegiado, e você vai ver as jurisprudências mais recentes lá, você vai começar a entender como que os tribunais estão pensando, né? E aí ajuda muito na sala de aula depois. Professor Cleiton, e aí para as pessoas que querem te conhecer melhor, deixa o seu @ aí. Eu não sou muito das redes sociais porque não dá tempo, né, cara? Mas a gente vai tentar fomentar um pouco mais isso. Eu tenho um canal no YouTube, Professor Cleiton Peixer. O meu Instagram, salvo engano, é @Peixer, né? Mas não me recordo porque eu não mexo realmente muito, né? Mas a gente vai deixar vinculado. Isso, a gente vai deixar na descrição. Já ajuda bastante. Aí o Facebook tem lá, o Cleiton Peixer, vocês me acham. Sempre que eu consigo, eu vou colocando alguma coisa lá. Notícia no Instagram sempre tem alguma coisa, não é vídeo, mas uma notícia escrita sempre tem lá. Então, nos acompanhe, né? Principalmente nos acompanhe através aqui do Informados. E para você que nos acompanhou até o final, esse é o Informados Talkcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fica bem.